O hospital estava estranhamente silencioso naquela noite. O médico legista, um homem de meia idade com olheiras profundas e um casaco branco levemente amarrotado, caminhava pelos corredores vazios. Ele estava acostumado ao silêncio, mas aquela noite era diferente. O ar parecia pesado, como se o próprio edifício estivesse segurando a respiração. Ele entrou na sala de autópsias, onde o corpo de uma mulher jovem o aguardava. A vítima havia sido encontrada em um beco próximo ao centro da cidade, sem identificação e sem pistas aparentes. O caso era mais um na longa lista de mortes inexplicáveis que pareciam assombrar a cidade nos últimos meses. O legista colocou as luvas e pegou o bisturi. Ele começou o procedimento de rotina, mas algo o fez hesitar. Ao abrir o tórax da mulher, ele notou algo estranho. O coração estava ausente. Não havia sinais de corte ou remoção brusca. Era como se o órgão simplesmente nunca tivesse existido. Ele franziu a testa confuso. Isso era impossível. Ele verificou novamente os registros da vítima, mas não havia menção a nenhuma condição médica que justificasse a ausência do coração. Enquanto ele refletia sobre o mistério, uma leve brisa gelada passou pela sala, apesar de não haver janelas abertas. O legista olhou ao redor, sentindo-se observado. A luz fluorescente piscou uma vez, duas vezes e então se estabilizou. Ele respirou fundo, tentando se concentrar no trabalho, mas, ao se virar para o corpo novamente, ele notou algo ainda mais perturbador. Os olhos da mulher, que antes estavam fechados, agora estavam abertos, encarando-o fixamente. Ele recuou, quase tropeçando em uma cadeira. Isso não é possível, murmurou para si mesmo, tentando racionalizar o que estava vendo. Talvez fosse apenas um reflexo, uma ilusão de ótica causada pelo cansaço. Ele fechou os olhos por um momento, respirou fundo e olhou novamente. Dessa vez, os olhos estavam fechados, mas algo ainda não estava certo. Ele se aproximou do corpo, com cautela, examinando o rosto da mulher. Foi então que ele percebeu. A expressão dela havia mudado. Agora havia um leve sorriso nos lábios, como se ela soubesse algo que ele não sabia. O legista sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele precisava de uma pausa. Saiu da sala e foi até o banheiro, onde lavou o rosto com água fria. Ao se olhar no espelho, ele notou que estava pálido, quase doente. "Você está imaginando coisas", disse a si mesmo. "É só o cansaço." Quando ele voltou para a sala de autópsias, o corpo não estava mais na mesa. Ele olhou ao redor, confuso. O corredor estava vazio e não havia ninguém por perto que pudesse ter movido o corpo. Ele começou a revistar a sala, abrindo armários e gavetas, mas não encontrou nada. Foi então que ele ouviu um som vindo do corredor. Um arrastar de pés, lento e deliberado. Ele saiu da sala e olhou para os dois lados do corredor. Não havia ninguém. O som parou e o silêncio voltou a dominar o ambiente. O legista decidiu ir até a sala de segurança para verificar as câmeras. Enquanto caminhava, ele sentiu que algo o seguia. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Na sala de segurança, ele reviu as gravações das câmeras. Para seu horror, ele viu o corpo da mulher se levantando sozinho da mesa de autópsias e saindo da sala. As imagens eram granuladas, mas não havia dúvida. O corpo havia se movido por conta própria. Ele correu de volta para a sala de autópsias, onde encontrou o corpo de volta à mesa, exatamente como ele o havia deixado. Dessa vez, porém, havia uma pequena nota escrita em um pedaço de papel ao lado do corpo. A mensagem era curta e direta. "Você não deveria ter olhado." O legista sentiu o coração acelerar. Ele pegou o telefone para chamar a polícia, mas a linha estava morta. Tentou o celular, mas não havia sinal. Foi então que as luzes começaram a piscar novamente, e ele ouviu o som de passos se aproximando. Ele correu para a saída, mas as portas estavam trancadas. O som dos passos ficou mais alto, mais próximo. Ele se virou e viu a mulher de pé no meio do corredor, seu rosto ainda com aquele sorriso perturbador. "O que você quer?" ele perguntou, sua voz tremendo. Ela não respondeu. Em vez disso, ela apontou para o peito dele.
Ele olhou para baixo e viu que sua camisa estava manchada de sangue. Quando ele abriu o jaleco, descobriu que seu próprio coração havia desaparecido. Ele caiu no chão, sentindo a vida escorrer por entre seus dedos. A última coisa que ele viu foi o rosto da mulher se inclinando sobre ele, seu sorriso se tornando cada vez mais amplo. Na manhã seguinte, o corpo do legista foi encontrado na sala de autópsias. Seu coração estava ausente, assim como o da mulher. A polícia nunca resolveu o caso e os arquivos foram selados. Mas, às vezes, nas noites mais silenciosas, os funcionários do hospital juram ouvir passos arrastados nos corredores e ver sombras se movendo onde não deveria haver ninguém. E, ocasionalmente, uma risada suave ecoa pelos corredores vazios. O hospital municipal era um lugar de rotinas bem estabelecidas, especialmente para o médico legista, um homem de cerca de 50 anos, cuja vida era dedicada a desvendar os segredos que os mortos levavam consigo. Ele era conhecido por sua meticulosidade e por nunca deixar um caso sem resposta. Mas naquela noite, tudo mudaria. O corpo na mesa de autópsias era de um homem de meia idade, encontrado em um apartamento no centro da cidade. A princípio parecia um caso simples. Overdose. Havia seringas e frascos de medicamentos ao lado do corpo. O legista começou o procedimento como de costume, mas algo o incomodava. O rosto do homem parecia sereno demais, como se ele tivesse aceitado a morte de bom grado. Enquanto ele fazia o corte inicial, uma sensação estranha tomou conta da sala. O ar ficou mais frio e o som distante de um sussurro começou a ecoar. O legista parou, olhou ao redor e viu que estava sozinho. Imaginação, murmurou, tentando se convencer. Mas o sussurro continuou, baixo e indistinto, como se viesse de muito longe. Ele ignorou e prosseguiu com a autópsia. Ao examinar o estômago do homem, encontrou algo inesperado. Um pequeno pedaço de papel, cuidadosamente dobrado e envolto em plástico. Ele o abriu com cuidado e leu as palavras escritas à mão. Ele sabe o que você fez. O legista sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquela frase não fazia sentido. Ele nunca havia visto aquele homem antes. Por que ele carregaria uma mensagem dirigida a ele? Ele guardou o papel no bolso, decidido a investigar mais tarde. Mas, à medida que continuava o exame, coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes piscaram e o som do sussurro ficou mais alto. Dessa vez, ele conseguiu distinguir algumas palavras. Cuidado, ele está vindo. O legista olhou para o corpo na mesa. O rosto do homem ainda estava sereno, mas agora parecia que seus lábios se moviam levemente, como se estivesse sussurrando. Ele recuou, sentindo um medo primitivo tomar conta dele. Isso não é real, disse em voz alta, tentando se acalmar. Foi então que a porta da sala se abriu com um estrondo. Ele se virou, esperando ver um colega ou um segurança, mas o corredor estava vazio. O sussurro agora era uma voz clara, vinda do corpo. Na mesa, ele está aqui. O legista não conseguia mais racionalizar o que estava acontecendo. Ele correu para a porta, mas ela se fechou sozinha, com um baque forte. As luzes se apagaram, deixando apenas a fraca iluminação de emergência. Ele tentou abrir a porta, mas ela não cedia. O sussurro agora era um murmúrio constante, enchendo a sala. Quando ele se virou para enfrentar o corpo, viu que ele estava sentado na mesa, os olhos abertos e fixos nele. A boca se moveu e a voz saiu clara e gelada. Você não pode escapar. O legista gritou, batendo na porta e pedindo ajuda. Mas o hospital estava vazio, como se ele fosse a única pessoa no prédio. O corpo deslizou da mesa e começou a se mover em sua direção, os passos lentos e pesados. O legista recuou até ficar encostado na parede, sem para onde correr. Você pensou que estava seguro, disse o cadáver, sua voz ecoando como se viesse de um lugar distante. Mas ele nunca esquece. Ele nunca perdoa. Quem? Quem está vindo? Perguntou o legista, sua voz tremendo. O cadáver sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você sabe. E então,
As luzes se apagaram completamente. O legista sentiu algo gelado tocá-lo e um sussurro final ecoou em seus ouvidos. Ele está aqui. Na manhã seguinte, o corpo do legista foi encontrado na sala de autópsias. Ele estava sentado em uma cadeira, seu rosto congelado em uma expressão de puro terror. O corpo do homem que ele estava examinando havia desaparecido e o pedaço de papel com a mensagem nunca foi encontrado. A polícia investigou, mas não encontrou explicações. O caso foi arquivado como morte por causas naturais. Mas, nos corredores do hospital, os funcionários começaram a relatar coisas estranhas. Sussurros vindos de salas vazias, portas que se abriam e fechavam sozinhas e, às vezes, a silhueta de um homem de meia idade observando de longe. E, em noites especialmente silenciosas, aqueles que se atrevem a passar pela sala de autópsias juram ouvir uma voz sussurrando: "Ele está vindo." O Hospital Santa Clara era um dos mais movimentados da cidade, conhecido por sua equipe de médicos talentosos e dedicados. Entre eles estava o Dr. Ricardo, um cirurgião respeitado, conhecido por suas mãos firmes e decisões rápidas. Ele havia realizado centenas de cirurgias bem-sucedidas, mas aquela noite seria diferente. Era uma noite de plantão e o hospital estava mais calmo do que o habitual. O Dr. Ricardo estava na sala de cirurgia, preparando-se para uma operação de emergência. O paciente era um homem jovem, vítima de um acidente de carro. Ele havia sofrido múltiplas fraturas e uma hemorragia interna. O tempo era crucial. Enquanto a equipe se preparava, o Dr. Ricardo notou algo estranho. As luzes da sala pareciam mais fracas do que o normal e o ar estava pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a chegar. Ele ignorou a sensação, atribuindo-a ao cansaço, e começou a cirurgia. Tudo correu bem no início. A equipe trabalhava em sincronia e o Dr. Ricardo estava confiante. Mas, à medida que ele se aprofundava na cirurgia, começou a notar coisas estranhas. O monitor cardíaco do paciente piscava erraticamente, embora o coração estivesse estável. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se dançassem ao redor da sala. "Alguém mais está vendo isso?" perguntou ele, tentando manter a calma. Os outros médicos e enfermeiros olharam ao redor, confusos. "Vendo o quê, doutor?" perguntou uma enfermeira. Ele abanou a cabeça, decidindo ignorar as sombras. Mas então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Ele olhou para o paciente e viu que os olhos do homem estavam abertos, encarando-o fixamente. O paciente deveria estar inconsciente. "Doutor, está tudo bem?" perguntou o anestesista, notando a hesitação. Sim, respondeu o Dr. Ricardo, tentando se concentrar. Ele fechou os olhos do paciente com a mão e continuou a cirurgia. Mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Foi então que ele ouviu um sussurro baixo, vindo de algum lugar na sala. Era quase inaudível, mas ele conseguiu distinguir algumas palavras. "Cuidado! Ele está aqui!" O Dr. Ricardo olhou ao redor, mas ninguém mais parecia ter ouvido. Ele decidiu ignorar e continuou a cirurgia. Mas o sussurro continuou, ficando mais alto e mais insistente. "Ele está atrás de você." Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. A equipe olhou para ele, preocupada. "Doutor, você está bem?" perguntou um dos residentes. "Sim, só um pouco cansado," ele respondeu, tentando se recompor. Mas, quando ele se virou de volta para o paciente, viu que os olhos do homem estavam abertos novamente. E agora havia um sorriso nos lábios. O Dr. Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele olhou para os monitores, que agora mostravam uma linha plana. O coração do paciente havia parado. "Choque! Precisamos reanimá-lo!" ele gritou, entrando em modo de emergência. A equipe se movimentou rapidamente, mas, por mais que tentassem, o coração do paciente não respondia. Foi então que as luzes da sala começaram a piscar e o sussurro se tornou uma voz clara e gelada. "Você não pode salvá-lo." O Dr. Ricardo olhou para o paciente, cujo sorriso agora era amplo e perturbador. Ele recuou,
sentindo que algo estava terrivelmente errado. "Quem está fazendo isso?" ele perguntou, sua voz tremendo. A sala ficou em silêncio, e então as luzes se apagaram completamente. Quando elas voltaram, o paciente estava sentado na mesa de cirurgia, seu rosto pálido e os olhos escuros como carvão. "Você não pode escapar", ele disse, sua voz ecoando como se viesse de um lugar distante. O Dr. Ricardo gritou, caindo no chão. A equipe correu para ajudá-lo, mas, quando as luzes se estabilizaram, o paciente estava deitado na mesa, sem vida, como se nada tivesse acontecido. O Dr. Ricardo foi levado para fora da sala, em estado de choque. Ele nunca mais foi o mesmo. A cirurgia foi registrada como uma fatalidade, mas ele sabia que havia algo mais naquela noite. Algo que ele não poderia explicar. Nos dias seguintes, ele começou a notar coisas estranhas no hospital. Sombras que se moviam nos corredores, sussurros vindos de salas vazias e, às vezes, a silhueta de um homem jovem, observando de longe. Ele tentou ignorar, mas a sensação de estar sendo observado nunca o deixou. Até que, uma noite, ele ouviu a voz novamente, clara e gelada. Ele está vindo. Dessa vez, ele sabia que não era sua imaginação. Algo estava no hospital. Algo que não pertencia ao mundo dos vivos. E ele sabia que cedo ou tarde, isso viria para ele. O Dr. Ricardo nunca mais realizou uma cirurgia. Ele deixou o hospital pouco tempo depois, mas a sensação de que algo o seguia nunca desapareceu. E, em noites silenciosas, ele ainda ouve o sussurro, baixo e insistente. Ele está vindo. A enfermaria do Hospital São Lucas estava silenciosa naquela madrugada. A enfermeira Sofia, uma mulher dedicada e experiente, fazia sua ronda noturna, verificando os pacientes e anotando seus sinais vitais. Ela estava acostumada com o ritmo tranquilo das noites, mas aquela seria uma noite que ela nunca esqueceria. Enquanto caminhava pelo corredor principal, Sofia sentiu uma leve brisa gelada, mesmo sabendo que todas as janelas estavam fechadas. Ela ignorou, atribuindo a sensação ao cansaço, mas ao passar pelo corredor que levava à ala pediátrica, algo chamou sua atenção. No final do corredor, uma figura parada a observava. Era uma mulher vestida com um uniforme de enfermeira antigo, daqueles que não eram usados há décadas. A figura estava imóvel, com os braços ao lado do corpo e o rosto parcialmente escondido pela sombra. Sofia parou, hesitante. "Olá, precisa de ajuda?" Ela chamou, tentando manter a calma. A figura não respondeu. Em vez disso, começou a se mover em sua direção, lentamente, quase deslizando pelo chão. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela olhou ao redor, mas o corredor estava vazio, exceto por ela e a figura que se aproximava. "Quem é você?" perguntou Sofia, sua voz tremendo levemente. A figura parou a alguns metros de distância. Agora, Sofia conseguia ver o rosto da mulher. Era pálido, quase cadavérico, com olhos escuros e fundos. A boca se moveu, mas nenhum som saiu. Em vez disso, um sussurro ecoou no corredor, como se viesse de todas as direções ao mesmo tempo. "Você não deveria estar aqui." Sofia recuou, sentindo o coração acelerar. "O que você quer?" ela perguntou, tentando manter a voz firme. A figura apontou para o relógio de parede. Sofia olhou e viu que os ponteiros estavam girando rapidamente, como se o tempo estivesse acelerando. Quando ela olhou de volta, a figura havia desaparecido. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. "Foi só minha imaginação", murmurou para si mesma. Mas ao continuar sua ronda, notou que algo estava errado. Os pacientes que ela havia verificado minutos antes, agora estavam todos dormindo profundamente, como se tivessem sido sedados. E o silêncio na enfermaria era absoluto. Quando ela chegou à sala de medicação, encontrou a porta entreaberta. Ela sabia que havia trancado antes de começar a ronda. Cautelosa, ela empurrou a porta e entrou. A sala estava escura, exceto por uma única luz piscando acima do armário de remédios. No centro da sala, a mesma figura da enfermeira estava de pé,
De costas para ela, Sofia sentiu um nó se formar em sua garganta. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, tentando manter a distância. A figura se virou lentamente e Sofia viu que agora segurava uma seringa cheia de um líquido escuro. A boca da figura se moveu novamente e o sussurro ecoou na sala. "Você não pode salvá-los." "Salvar quem? Do que você está falando?" perguntou Sofia, sua voz agora cheia de medo. A figura apontou para o corredor. Sofia olhou e viu que as portas dos quartos dos pacientes estavam se abrindo, uma por uma. Dentro de cada quarto, os pacientes estavam sentados em suas camas, olhando fixamente para ela, com expressões vazias. "O que está acontecendo?" ela sussurrou, sentindo-se encurralada. A figura se aproximou, segurando a seringa. "Eles já estão perdidos", sussurrou. "E você também." Sofia recuou até bater na parede. Ela olhou ao redor, procurando uma saída, mas as portas dos quartos agora estavam todas fechadas, e a figura bloqueava a única saída da sala de medicação. Foi então que as luzes se apagaram completamente. No escuro, Sofia ouviu passos se aproximando, lentos e deliberados. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Sentiu algo gelado tocá-la, e então um sussurro final em seu ouvido. "Bem-vinda à eternidade." Quando as luzes voltaram, a sala estava vazia. Sofia estava sozinha, tremendo no canto. Ela olhou ao redor, mas não havia sinal da figura ou dos pacientes. O corredor estava silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas, a partir daquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer no hospital. Pacientes relatavam ver uma enfermeira fantasma em seus quartos durante a noite, e alguns até afirmavam que ela lhes sussurrava coisas que só eles poderiam saber. Sofia nunca mais foi a mesma. Ela continuou trabalhando no hospital, mas sempre evitava o corredor escuro que levava à ala pediátrica. E, em noites especialmente silenciosas, ela ainda ouvia o sussurro baixo e insistente: "Você não pode salvá-los." O Hospital Santa Maria era um lugar movimentado, especialmente no setor de emergência. Mas no quarto 13, localizado no final do corredor da ala de internação, havia uma paciente que ninguém conseguia explicar. Ela havia sido admitida na noite anterior, encontrada inconsciente em um parque próximo. Não havia identificação, nenhum documento, apenas um vestido branco sujo e um colar de prata com um símbolo estranho. A enfermeira Laura foi designada para cuidar dela. Ao entrar no quarto, ela notou que a paciente estava sentada na cama, olhando fixamente para a parede. Seus olhos eram profundos e escuros, como se vissem algo que ninguém mais podia ver. "Olá, como você está se sentindo?" perguntou Laura, tentando estabelecer contato. A paciente não respondeu. Ela apenas continuou a olhar para a parede, como se estivesse em transe. Laura verificou os sinais vitais, que estavam normais, mas algo na atmosfera do quarto a deixou desconfortável. O ar parecia mais frio e havia um silêncio estranho, como se o som fosse sugado para longe. "Você consegue me dizer seu nome?" tentou Laura novamente. Dessa vez, a paciente virou lentamente, a cabeça para ela. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Em vez disso, Laura ouviu um sussurro vindo de algum lugar do quarto. "Ele está vindo." Laura olhou ao redor, confusa. "Quem está vindo?" ela perguntou, tentando manter a calma. A paciente apontou para o canto do quarto, onde as sombras pareciam mais densas. Laura olhou, mas não viu nada. "Vamos lá. Você precisa descansar", disse ela, tentando ajudar a paciente a deitar. Mas, ao tocar no braço da mulher, Laura sentiu um choque gelado percorrer seu corpo. Ela recuou, assustada, e viu que a paciente agora a encarava com um sorriso perturbador. "Você não pode escapar", sussurrou a voz novamente. Mas Laura tinha certeza de que a boca da paciente não se moveu. Ela saiu do quarto rapidamente, sentindo o coração acelerado. No corredor, ela respirou fundo, tentando se acalmar. "Foi só minha imaginação", murmurou para si mesma. Mas ao olhar para trás, ela viu a paciente de pé na porta do quarto, observando-a com aquele mesmo sorriso.
Laura correu até a sala dos enfermeiros, onde encontrou o Dr. Marcos, o médico de plantão. Preciso que você veja a paciente do quarto 13, ela disse, ainda tremendo. O que há com ela? Perguntou o Dr. Marcos, levantando-se. Ela está agindo de forma estranha, e há algo errado com o quarto, respondeu Laura, sem saber como explicar. O Dr. Marcos seguiu Laura até o quarto 13, mas, ao chegarem, a paciente estava deitada na cama, dormindo tranquilamente. O quarto parecia normal, sem nada de estranho. Laura, você está bem? Perguntou o Dr. Marcos, preocupado. Eu juro que ela estava de pé na porta, insistiu Laura, mas sabia que soava absurdo. O Dr. Marcos verificou os sinais vitais da paciente e anotou em seu prontuário. Ela parece estável. Talvez você precise de um descanso. Laura concordou, mas não conseguia tirar a sensação de que algo estava errado. Naquela noite, enquanto fazia sua ronda, ela evitou o quarto 13. Mas, ao passar pelo corredor, ouviu um sussurro vindo de dentro do quarto. Ele está aqui. Ela parou, hesitante, e então viu a porta do quarto se abrir lentamente. A paciente estava de pé no meio do quarto, olhando fixamente para ela. Você não pode escapar, sussurrou a voz. Novamente, Laura correu, mas ao olhar para trás, viu que a paciente a seguia, deslizando pelo chão, como se não tocasse o solo. Ela gritou por ajuda, mas o corredor estava vazio. Quando a equipe de segurança chegou, não encontraram nada. A paciente estava deitada na cama, dormindo, e Laura estava em estado de choque, sentada no chão do corredor. A partir daquela noite, ninguém queria cuidar da paciente do quarto 13. Ela foi transferida para outro hospital, mas as histórias sobre ela continuaram. Funcionários juram que às vezes ainda ouvem sussurros no corredor vazio e que as sombras no quarto 13 parecem se mover por conta própria. E, em noites especialmente silenciosas, aqueles que se atrevem a passar pelo quarto 13 ouvem uma voz sussurrando: ele está vindo. O Dr. Eduardo era um psiquiatra renomado, conhecido por sua abordagem inovadora e por ajudar pacientes com traumas profundos. Seu consultório, localizado em um prédio antigo no centro da cidade, era um refúgio para aqueles que buscavam cura. Mas havia algo naquele lugar que nem mesmo ele poderia explicar. Naquela tarde, ele recebeu um novo paciente, um homem chamado Samuel, que parecia extremamente agitado. Samuel era de meia idade, com olhos cansados e mãos trêmulas. Ele se sentou no sofá do consultório, olhando ao redor, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse. Conte-me o que está acontecendo, disse o Dr. Eduardo, com uma voz calma e reconfortante. Samuel respirou fundo antes de começar. Doutor, eu não sei como explicar. Há semanas tenho sonhado com este lugar, este consultório, mas não é exatamente igual. É como se fosse uma versão antiga, mais escura. E nesses sonhos há sempre uma figura que me observa. O Dr. Eduardo anotou em seu bloco interessado. E o que essa figura faz? Ela não faz nada, apenas fica lá, parada, me observando. Mas eu sinto que ela quer algo de mim, algo que eu não posso dar. O psiquiatra decidiu explorar mais a fundo. Você já viu essa figura em outro lugar? Fora dos sonhos? Samuel hesitou, mas então concordou com a cabeça. Sim, aqui, no seu consultório. Ela aparece no canto, perto da estante de livros. Mas, quando eu olho diretamente, ela desaparece. O Dr. Eduardo olhou para a estante de livros, mas não viu nada. Samuel, às vezes nosso cérebro pode nos pregar peças, especialmente quando estamos sob estresse. Vamos trabalhar juntos para entender o que está acontecendo. A sessão continuou, mas o Dr. Eduardo não conseguia ignorar a sensação de que algo estava errado. O ar no consultório parecia mais pesado, e ele notou que a temperatura havia caído significativamente. Ele olhou para o termostato, que marcava 22 graus, mas sentia como se estivesse abaixo de zero. No final da sessão,
Samuel parecia um pouco mais calmo. Obrigado, doutor. Acho que me sinto um pouco melhor. Estou aqui para ajudar, respondeu o Dr. Eduardo. Marcaremos outra sessão para continuarmos. Quando Samuel saiu, o Dr. Eduardo decidiu ficar um pouco mais no consultório para organizar suas anotações. Foi então que ele ouviu um sussurro baixo, vindo da estante de livros. Ele olhou, mas não viu nada. O sussurro continuou, ficando mais alto e mais insistente. Você não pode ajudá-lo. Quem está aí? Perguntou o Dr. Eduardo, levantando-se. A luz do consultório piscou, e ele viu uma figura parada no canto, exatamente onde Samuel havia descrito. Era uma mulher, vestida com roupas antigas, como de um século atrás. Seus olhos eram escuros e vazios, e ela segurava um livro nas mãos. O que você quer? Perguntou o Dr. Eduardo, tentando manter a calma. A figura não respondeu. Em vez disso, ela abriu o livro e começou a ler em voz alta, mas as palavras eram incompreensíveis, como um idioma antigo e esquecido. O Dr. Eduardo sentiu uma dor de cabeça intensa, como se a voz da figura estivesse perfurando sua mente. Ele tentou se mover, mas suas pernas não respondiam. A figura se aproximou, ainda lendo, e ele sentiu que estava perdendo o controle de seus pensamentos. Você não pode escapar, sussurrou a voz, agora dentro de sua cabeça. Quando a luz voltou ao normal, a figura havia desaparecido. O Dr. Eduardo estava sozinho no consultório, tremendo e suando frio. Ele olhou para o relógio e viu que havia passado mais de 1 hora desde que Samuel saíra. Nos dias seguintes, o Dr. Eduardo tentou racionalizar o que havia acontecido. Ele decidiu investigar a história do prédio onde seu consultório estava, localizado. Descobriu que, há mais de 100 anos, o local havia sido um sanatório para doentes mentais, e que uma das pacientes, uma mulher chamada Isabel, havia cometido suicídio no mesmo canto onde ele vira a figura. Ele também descobriu que Isabel era conhecida por seus diários, onde escrevia sobre suas alucinações e sobre uma figura que a observava constantemente. A descrição coincidia com o que Samuel havia relatado. O Dr. Eduardo decidiu confrontar o passado. Na próxima sessão com Samuel, ele trouxe os diários de Isabel e os leu em voz alta. Enquanto lia, a temperatura do consultório caiu novamente e o sussurro voltou, mais forte do que nunca. Você não pode ajudá-los, sussurrou a voz. Eles já estão perdidos. Mas desta vez, o Dr. Eduardo não recuou. Isabel, eu sei que você está aqui e eu quero ajudá-la. A figura apareceu novamente, mas agora parecia menos ameaçadora. Ela olhou para o Dr. Eduardo com uma expressão triste. Ninguém pode me ajudar, sussurrou. Você não precisa mais sofrer, disse o Dr. Eduardo com compaixão. Você pode descansar agora. A figura começou a se dissipar e o sussurro ficou mais fraco, até desaparecer completamente. O ar no consultório voltou ao normal e o Dr. Eduardo sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Samuel nunca mais viu a figura e o Dr. Eduardo continuou seu trabalho, mas agora com um novo entendimento sobre o poder do passado e a importância de enfrentar nossos medos. E, embora o consultório ainda fosse um lugar de cura, ele sabia que, às vezes, os fantasmas do passado precisavam de ajuda tanto quanto os vivos.